Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Então, essa é mais uma videoaula, certo? Para os alunos do nono ano. Vou fazer uma revisão, certo? Da apostila que vocês têm. O surrealismo. Sonhos, fantasias, desafios, inocência, ausência de lógica foram a base da criação do movimento surrealista, certo, pessoal? Então, o movimento surrealista ele surgiu, certo? Através disso tudo aí. Já está dizendo, surrealista é uma coisa surreal da imaginação. Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam os valores e os padrões impostos pela a sociedade burguesa, certo? Além disso tudo, como parte do processo artístico, os artistas desse movimento também exploravam o imaginário, certo? Dos sonhos como um atributo, certo? Bizarro da vida diária, chegando a partir de que pessoas comuns descrevessem as suas experiências, certo? E aí formavam as suas produções. Os artistas desse movimento se diferenciavam quanto ao estilo adotado, enquanto as formas e linhas de Muso, certo? Tinham imagens realistas e criadas por cenas surreais. Além disso tudo, teve as principais características do surrealismo. Quais foram elas, professora? As principais características desse período do surrealismo. Uma delas foi a escrita automática e experimental, desenhos às cegas, certo? Outra foi a análise dos sonhos e experimentação, certo? De diversos estados de consciência. Outra foi a valorização do acaso e do inesperado. Teve também os principais artistas do surrealismo. O pai do surrealismo é chamado de André Bertoni, certo? Que foi um escritor francês que fundou o movimento surrealista. Ainda que fosse grande interessado no meio cultural e artístico. Então, quem fundou, certo, o movimento surrealista foi André Bertoni, no ano de 1896 a 1966, certo? Teve também no surrealismo, certo, alguns pintores brasileiros, certo, que aderiram a essa técnica do surrealismo. Tem na apostila de vocês também o surrealismo na literatura. Não foi só na arte, certo? Não foi só na arte de pintar. Teve também o surrealismo na literatura. Os escritores surrealistas, eles começaram a rejeitar quaisquer requisitos, certo, de estilos tradicionais. Eles não aceitavam os estilos tradicionais e começaram a escrever e a criar, certo, pessoal? Poesias e romances, certo, na obra surrealista. Além disso tudo, os textos surrealistas são resultados de impulso de criações puros e simples, como se um autor estivesse escrito aquilo que lhe viesse na mente. Eles escreviam coisas da sua imaginação, certo? Que vinha na mente, eles colocavam nos seus romances ou nas suas poesias. No surrealismo não teve só as suas obras, não teve só as pinturas. No surrealismo teve também o surrealismo literário, certo? Teve o surrealismo nos seus contos. Tem também o surrealismo no Brasil, o movimento e as artes e as suas obras. O surrealismo no Brasil, de acordo com os historiadores da arte, chegou, certo? Aqui no nosso território,
e esteve completamente relacionada com o movimento modernista, certo? Na Semana da Arte Moderna, em 22. E contou com a adesão de artistas como Tarsília do Amaral e Cícero Dias. Esses dois artistas brasileiros, certo? Participou e teve uma grande participação no surrealismo no Brasil. No mundo surrealista, viveu seus segmentos, certo? Entre o ano de 1924 a 1945, destacando-se um movimento europeu, nascido em Paris, entre guerras, certo? Punha a liberdade da manifestação dos inocentes. Então, o movimento surrealista, ele foi também criado, certo? Para mostrar o pensamento surreal daqueles pintores e escritores, certo? O artista André Bertoni, ele foi um artista plástico e poeta, certo? E ele se identificou muito com essa proposta dos franceses. E aí ele criou um manifesto surrealista que defendia a negociação da lógica e do racional. O objetivo do surrealismo era a defesa da liberdade, certo? Além disso tudo, o objetivo do surrealismo era a defesa da liberdade para a expressão dos inocentes, certo? O que foi o movimento surrealista? O movimento surrealista foi um movimento artístico de origem francesa, que surgiu a partir do dadaísmo, certo? Que também esteve em rebelião contra a competência da classe média na Europa. As influências artísticas, no entanto, certo? Viraram muitas fontes diferentes. A influência mais imediata para vários do surrealismo foi o de George, que o seu contemporâneo, que como ele usava imagens bizarras com injustaposições. O surrealista também foi inspirado por artistas do passado recente que esteve interessados no primitivismo, certo? Na imaginação ou na fantasia. André Bertoni, que ocasionou, é descrito como o papa do surrealismo, o fundador oficial do movimento em 1924, quando escreveu o Manifesto Surrealista. No entanto, o termo surrealismo já havia sido visto, certo, que é cunhado, a primeira vez em 1917. Os surrealistas originavam-se e usavam as suas artes como um alívio de situações políticas violentas e para lidar com o mal-estar que estavam sentindo sobre a incerteza daquele mundo, daquele momento. O surrealista, no entanto, o termo surrealismo já havia sido abordado, certo? Eles utilizavam imagens, certo? Através das suas imaginação e acabavam mostrando imagens do meio em que viviam para o meio visual. Entre os principais artistas do surrealismo no mundo, encontramos Salvador Dalí, certo? Max e John, e vários outros. O surrealismo no Brasil, o movimento e seus artistas. Como foi que o surrealismo chegou aqui no nosso território? O movimento surrealista no Brasil foi absorvido pelo movimento modernista e seus artistas, pouco antes da década de 1930. Alguns historiadores acreditavam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque e atribuíram a isso um momento histórico diferente vivido na França. Mesmo com pouca força, grandes artistas surrealistas brasileiros deixaram a sua marca na cultura e na história da arte. Muita gente se pergunta quem foi o primeiro artista surrealismo brasileiro.
não teve, certo? Na verdade, não teve um artista surrealista no Brasil. Foi um conjunto, certo? Um conjunto. E no esforço, vários artistas encontraram a sua identidade artística brasileira e começaram a se unir e a juntar e a formar e a se formar com esse movimento surrealista. Um deles foi Tarsília do Amaral, certo? E Cícero Dias. Esses dois artistas, eles se juntaram e criaram um novo estilo da arte, que foi um novo estilo do surrealismo aqui no Brasil. Possivelmente, um dos mais conhecidos, nome do modernismo, é Tarsília do Amaral, que foi um pintor surrealista brasileiro de mais destaque naquela época, certo? Uma das pinturas muito famosa de Tarsília do Amaral, foi essa chamada Abupuru, que mostra a pessoa fisicamente desenvolvida, mas a sua cabeça em nenhuma forma de evolução. Então, o seu corpo se desenvolveu, mas sua mente continuava a mesma, certo? Então, a nossa aula, ela fica por aqui. Agora, eu irei explicar, certo? Para vocês, o trabalho, certo? Que vocês irão me enviar o trabalho e como ele vai ser feito, certo, pessoal? O trabalho de vocês não tem muita exigência, certo? É simples. Espero que todos façam e me enviem. Por quê? Porque vai ser uma atividade, esse trabalho vai ser uma atividade avaliativa, que vai valer 5 pontos, e os outros 5 pontos, certo, é referente a todas as atividades que vocês me enviaram. Então, como é que eu quero essa atividade avaliativa? O tema que eu dei para vocês é o surrealismo no Brasil, o movimento e os seus artistas, certo? Vocês irão fazer uma pesquisa sobre esse tema, certo? Depois vocês vão escrever em uma cartolina. Depois disso, vai colocar ilustrações. Depois, irá me mandar um vídeo, certo? No mínimo 5 minutos, no máximo 10 minutos, explicando tudo o que vocês pesquisaram, certo? Então, espero que vocês mandem. Espero que vocês tenham um bom aproveito dessa atividade. Beijo, bye bye e até a próxima aula. Fique com Deus, certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode me ligar que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês, certo? E outra coisa, por favor, quem ainda não me enviou as atividades, certo? Eu estou abrindo uma exceção para que vocês possam me enviar. Por quê? Porque essa atividade avaliativa valerá 5 pontos. E as outras atividades que vocês me mandaram vai fazer a junção, certo? E vai somar 5 pontos. Então, juntando a pontuação da atividade avaliativa mais a pontuação das outras atividades, certo? Vocês estarão formando a nota do mês de vocês. Outra coisa, essa atividade, certo? Avaliativa, eu vou deixar para vocês me enviarem até dia 15, até terça-feira da semana que vem, certo? Então, beijo novamente, fique com Deus, certo? Bye, bye. Qualquer dúvida é só me chamar no privado.